Oi, eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista, cirurgião de quadril e estou aqui hoje com o Dr. Thiago Vilela, que é fisioterapeuta e trabalha em duas clínicas, uma mais relacionada à parte de tratamento para dor e a outra que está muito mais relacionada àquilo que nós vamos conversar hoje, que é uma clínica mais direcionada à recuperação pós-operatória e recuperação ortopédica. Bom, Thiago, obrigado. Obrigado, senhor Murilo. Bom, essa conversa com o Thiago vai ser uma conversa mais informal, onde eu vou fazer algumas perguntas e o Thiago vai falar pra gente principalmente sobre alguns mitos relacionados à ortopedia, relacionados ao pós-operatório e como a fisioterapia pode ajudar a gente na cirurgia. Thiago, a fisioterapia, ela tem algum papel importante antes da cirurgia, antes da gente começar o procedimento cirúrgico? Perfeito, Murilo. Hoje é muito pouco difundido o que a gente chama de fisioterapia pré-operatória, né? Todo mundo acha que a fisioterapia é depois da cirurgia. E hoje a fisioterapia tem um papel muito importante, principalmente nessa fase antes da cirurgia, que está diretamente relacionada à recuperação também depois da cirurgia. Então, por exemplo, se você tem um paciente que vai fazer uma cirurgia de quadril, se ele chega fraco, se ele chega debilitado, com uma amplitude de movimento muito limitada, isso vai restringir, inclusive impactar muito na recuperação após a cirurgia. E não necessariamente a gente está falando só do quadril que a gente vai operar e intervir, né? Que no caso vocês vão operar, mas principalmente no membro contralateral. Então, por exemplo, a perna contralateral ela tem que estar forte, ela tem que estar funcional, porque é ela inicialmente que vai suportar a carga, que vai dar auxílio para o membro operado nos primeiros dias no pós-operatório. Então existe todo um foco, tanto no membro que vai ser operado, quanto no membro contralateral, para a gente restituir uma força e uma função o mais próxima possível do ideal. E não só força muscular, mas também pensar que o paciente ele tem que ter a musculatura como uma função muito importante no bombeamento sanguíneo. Hoje a gente sabe que um dos riscos após uma cirurgia são os trombos, as embolias, então a gente trabalha a panturrilha, a gente trabalha a musculatura de coxa, então existe todo um trabalho antes da intervenção cirúrgica que vai auxiliar muito esse paciente depois da cirurgia. Sim, eu entendo que um paciente que tem artrose de quadril é um paciente que tem dor e pelo fato dele ter dor, para preservar, ele deixa de fazer atividade física, ele deixa de fazer um fortalecimento, então normalmente a perna é bem mais fraca que o outro lado, né? Muito. Sim, e depois desse fortalecimento, que o paciente vai para o hospital, faz a cirurgia, como que vocês conseguem ajudar a gente dentro do centro cirúrgico ou dentro da internação, antes do paciente ter alta? Existem protocolos ou a fisioterapia está relacionada mais a só movimentação? Você faz algum exercício para fortalecer, trabalha só pernas, trabalha respiração? Como que funciona? Bom, aí é a segunda fase, né? O paciente operou, aí a gente entra com a fisioterapia no pós-operatório. E uma coisa muito importante é o paciente saber o seguinte: ele operou, Murilo, contigo hoje, dependendo do horário, hoje mesmo ele já pode movimentar, ele já pode começar a fazer a fisioterapia. Logicamente existem alguns movimentos mais referentes ao quadril que a gente não vai fazer, mas ele pode movimentar a panturrilha, ele pode movimentar o joelho, e tudo isso vai estar contribuindo muito para o processo, principalmente de aceleração dessa recuperação desse paciente, né? E isso começa sim dentro do hospital, no primeiro dia, com exercícios muito simples, e esses exercícios eles vão ser também sequenciados por esse paciente ou em casa ou até mesmo na fisioterapia que ele venha fazer aonde ele bem entender que é o melhor local para ele fazer. Tá, então você está me dizendo que já no primeiro dia pós-operatório, ou melhor, no mesmo dia da cirurgia, você já pode ter uma intervenção fisioterápica. Exatamente, e isso faz toda a diferença. Os pacientes que ficam mais quietos, parados e imóveis na maca, na cama, no hospital, eles têm uma recuperação mais lenta. E hoje tem algumas intervenções também, Murilo, por exemplo,
Hoje existem equipamentos que você pode colocar no paciente que ele já pode começar a fazer mobilização precoce o dia todo. Ele pode fazer gelo, né, que a gente chama de crioterapia, no primeiro dia, né? Já existe um equipamento que você veste o quadril do paciente, ele fica ligando numa máquina e fica fazendo crioterapia. Então, isso diminui dor, isso diminui edema, isso diminui diminuição funcional desse paciente. E depois que ele tiver alta, eu preciso esperar tirar ponto? Como que eu faço? Eu posso encaminhar já no primeiro dia depois da alta? Já pode ter uma avaliação? Já pode continuar essa fisioterapia? Como que é? Perfeito. Pode e deve, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito bem clara. Agora, é o que a gente sempre fala, o cirurgião tem que ter uma confiança muito grande no fisioterapeuta que vai continuar e dar esse prosseguimento ao tratamento. Ele vai e deve começar imediatamente. O ponto não é um fator limitante da fisioterapia. A gente sabe que existem apenas alguns movimentos que a gente tem que limitar eles nos primeiros dias no pós-operatório, mas tem uma série de exercícios, que é muito importante os pacientes saberem que a fisioterapia não é só no ambiente de fisioterapia, não é só na clínica ou no hospital. A fisioterapia, ela é prolongada para casa. Então, uma das coisas muito importantes é que nós passamos exercícios para que esses pacientes façam em casa. E o envolvimento desse paciente com a fisioterapia em casa, ele é muito importante. Então, além dos exercícios que são realizados lá, tem orientações para que ele continue. Tarefa de casa. Exatamente. E a tarefa de casa depende muito do paciente. Sim. E um paciente que tem um acompanhamento fisioterápico melhor, ele tem uma resposta melhor. Sim. Existem diversos estudos hoje já publicados que quanto mais precoce a fisioterapia, mais rápido e mais duradouro o resultado. E essa fisioterapia? Porque grande parte dos pacientes que a gente faz cirurgia, a gente faz por plano de saúde. E normalmente esse paciente pede para que a gente passe pelo plano de saúde para poder fazer. E o que a gente sabe é que fisioterapia por plano de saúde normalmente é uma fisioterapia coletiva, várias pessoas no mesmo ambiente. É igual a você fazer uma fisioterapia específica em alguma clínica que trabalhe só com isso ou que tenha um acompanhamento individualizado? Infelizmente, Murilo, isso é uma realidade que não é bem praticada no nosso país, no Brasil. Infelizmente, hoje os convênios eles não conseguem ter repasses, eu vou dizer até próximos do esperado para uma fisioterapia decente, e a gente acaba tendo uma fisioterapia em clínicas de convênio muito mais passiva ou muito pouco assistida. Eu não vou dizer que ela é uma fisioterapia ruim, mas ela é uma fisioterapia que está muito longe do ideal que poderia ser alcançado pela fisioterapia. Então, assim, eu acredito que esse é um futuro até que não vai acontecer dentro das realidades das clínicas que trabalham com fisioterapia. Por isso que a gente opta tanto aqui quanto na Moving, que é o outro setor que a gente trata os nossos pacientes, pelo atendimento privado, particular, individualizado, onde a atenção ela é 100% dada para o paciente pelo profissional fisioterapeuta. E isso faz toda a diferença, porque todo paciente é diferente, e a idade dele é diferente, o sexo dele é diferente, a cirurgia que você fez, às vezes ele tem uma entrada, um procedimento diferente, acontecem intercorrências diferentes. Então o cuidado e logicamente o procedimento fisioterapêutico ele vai ser individualizado e diferente. Sim, então não é uma receita de bolo, né? Cada paciente tem sua indicação e muitas vezes o fato de colocar e fazer só aquela terapia elétrica, ultrassom, infravermelho, isso não vai trazer o mesmo resultado, né? Tá. E, bom, essas clínicas, elas estão difundidas, todo lugar a gente acha, como que funciona? Porque fora a clínica que eu conheço, seu trabalho, já sei como que você age, como que você trata os pacientes, então eu tenho confiança para poder te caminhar um paciente. Mas quando eu não conheço, como que eu faço para descobrir? Existe alguma qualidade, existe algum tipo de selo ou alguma classificação desses fisioterapeutas ou alguma sociedade que ele esteja inserido para a gente entender que ele está respaldado, se tem qualidade ou não?
Na verdade, isso é muito difícil de se controlar. Foi bom você ter tocado em sociedades. Hoje existem sociedades, sim, por exemplo, tem a Sociedade de Fisioterapia Esportiva, tem a Abrafito, que é de traumato-ortopedia, que elas tentam buscar padronizações de intervenções, mas isso não garante que esses profissionais seguem ou sigam essas padronizações. O que eu digo é o seguinte, para os pacientes: procurem conhecer a clínica, entrem dentro da clínica, procurem saber como que você vai ser atendido. Porque às vezes você está sendo atendido não por um fisioterapeuta, por um estagiário, ou ele passa para você que você vai ser atendido por um fisioterapeuta, mas esse fisioterapeuta está com mais 7, 6 pacientes ao mesmo tempo. Então perde essa qualidade da individualidade, da atenção direta do paciente ao fisioterapeuta. Eu sempre digo o seguinte: quando eu vou ao médico, eu sempre procuro saber sobre o histórico, sobre o currículo e sobre a qualificação do médico. E a gente deveria fazer a mesma coisa com o fisioterapeuta. Procure saber do currículo dele, do histórico dele, de pessoas que já fizeram fisioterapia com ele, porque isso é uma boa forma para a gente tomar a decisão. E hoje, uma coisa importante, Murilo, que não existe na fisioterapia o que a gente chama de planos de 10, de 20, de 30 sessões. É individualizado. Tem um paciente, por exemplo, que ele às vezes é prescrito 10 sessões, mas ele melhora com 2, com 3. Então, não necessariamente fisioterapia são 10 sessões. Logicamente, existem protocolos que a gente segue em procedimentos como cirurgias de quadril, que vão variar em torno de 1 a 2 meses. Mas esse paciente pode ter alta mais cedo ou até mesmo mais tarde. Isso acaba sobrando até para o cirurgião. O cirurgião faz uma cirurgia, faz tudo aquilo que for possível naquele momento, mas mesmo assim o paciente no pós-operatório evita fazer atividade, evita movimentar, tem uma atrofia muscular, uma resposta tanto de dor, porque a dor aumenta, quanto de incapacidade. No meu caso, que trabalho muito com cirurgia do quadril, é muito comum que o paciente fala: minha perna ficou curta ou longa e eu estou mancando muito. E quando a gente faz um estudo radiográfico e faz tamanho de perna, faz a medição, tudo normal, quando vai ver, a musculatura do glúteo médio está incompetente. Bom, é muito bom a gente esclarecer isso para todo mundo e que a gente preze por uma recuperação do paciente de uma maneira mais adequada, por uma medicina, de uma saúde, estrutura da saúde mais competente que tenha melhores resultados. Muito obrigado por ter participado comigo desse bate-papo, Thiago. E quiser deixar alguma informação aí para os pacientes, para quem pensa em fazer uma prótese de quadril, deixa a voz para você. Então, a minha grande dica é: movimente o mais cedo possível. Não tenha medo de movimentar. O movimento não é a causa do seu problema e muito provavelmente o movimento é a solução do seu problema. Essa é a minha grande dica. Obrigado pela companhia de todos vocês. Nós vamos deixar aqui no link também como você acha o Thiago nas redes sociais, no Instagram, as clínicas que ele trabalha, para que a gente consiga fazer essa conexão entre médico e fisioterapeuta da melhor maneira possível.